Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. 30º domingo do tempo comum, 12 de novembro de 2023. Sejam muito bem-vindos ao Dia do Senhor, a nossa pausa semanal restauradora, dia da Eucaristia, do encontro com a comunidade cristã. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo o obstáculo para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. Amém. Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens, que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A história contada nesse trecho do Evangelho nos apresenta 10 jovens que aguardam o noivo. Quem é o noivo e quem são as 10 jovens? O noivo é Cristo. As 10 jovens são a comunidade cristã. É isso mesmo, eu não errei o português. A história não é da noiva, porque as 10 meninas são a noiva e aguardam a chegada não dos noivos, mas do noivo. Essas 10 meninas são a noiva de Cristo, a igreja, como está no capítulo 5 de Efésios. Essas 10 jovens estão divididas em 2 categorias. 5 são sábias e as outras 5 são tolas. Como a sabedoria das 5 primeiras se manifesta? Elas calculam que a espera do noivo poderia demorar. Por isso, juntamente com as lamparinas, levam também azeite em pequenos recipientes. Tinham compreendido que a vida dura é demasiado para manter sempre a mesma carga de fé e de caridade sem reabastecer os mantimentos. As lâmpadas acesas significam a vigilância constante que é necessária para não se perder na noite do esquecimento e da infidelidade deste mundo. O tema dessa história é a espera pela vinda do Senhor. Isso não significa que a vida presente seja uma sala de espera da vida eterna, mas que deve ser vivida como uma vida responsável em vista do Senhor que vem. Esperar por Deus pressupõe fé. O óleo das lâmpadas é a fé com as obras. As 5 meninas sábias, que representam os bons cristãos, não parecem tão boas, pelo contrário,
parecem decididamente hostis e mesquinhas. As amigas insensatas que lhes imploram: "Dê-nos do seu óleo, porque as nossas lâmpadas estão se apagando", elas respondem: "Não, para que não falte para nós e para vós. Antes, vão aos vendedores e comprem." As meninas sábias não podem dar do seu óleo, porque ninguém pode estar vigilante no lugar do outro. Ninguém pode amar o Cristo no lugar do outro. É um assunto pessoal, é intransferível. Essa história instrutiva pretende nos exortar a estar prontos para a chegada do Senhor. Uma chegada da qual não sabemos nem o dia e nem a hora, mas que não está longe e é muito certa e até inevitável. Essas jovens tolas que chamam Jesus Senhor, Senhor, esqueceram o ensinamento que ele já havia transmitido no capítulo 7 deste Evangelho. Muitos me dirão naquele dia, o dia do julgamento final: Senhor, Senhor, mas eu lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, praticantes da iniquidade. Essas palavras não condenam a oração, não proíbem invocar Cristo como Senhor, mas nos ensinam que a oração deve ser combinada com a prática da vida cristã. Devemos fazer a vontade do Pai, caso contrário, a oração é inútil. Enquanto esperamos pelo grande dia da vinda do Senhor, devemos estar vigilantes e não nos comportar como os cristãos de Tessalônica, que enquanto esperavam por muito tempo a vinda do Senhor, começaram a se entregar à ociosidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Portanto, as jovens da história do Evangelho, ou seja, nossa igreja, devemos ser comprometidos, trabalhadores, diligentes. Mateus deu a essa história edificante uma conclusão que concorda com o final do Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus. Também aí encontramos o contraste entre o sábio e o tolo. No Sermão da Montanha, ser sábio significa não apenas ouvir as palavras de Jesus, mas também colocá-las em prática. Este arranjo também se transfere para a história atual das 10 jovens que representam a comunidade cristã. Aqueles cristãos que fazem a vontade de Deus, como Jesus ensinou no Sermão da Montanha, estão prontos para encontrar o Senhor. E estar vigilante enquanto espera o Senhor que vem repentinamente significa estar pronto. Estar pronto significa ser fiel à vontade do Pai, realizando aquelas obras de amor com base nas quais será feito o julgamento final. Esta é a verdadeira sabedoria cristã, realizar com perseverança a vontade do Pai que o Senhor Jesus revelou definitivamente. Na parábola do juízo final, Mateus 25, de 31 a 46, o Senhor nos mostrará detalhadamente quais as boas obras que devemos praticar enquanto esperamos a sua vinda gloriosa e inevitável. São Josafá. João era o seu nome. Nasceu de família cristã ortodoxa na Ucrânia em 1580. Estudou filosofia e teologia. Aos 20 anos, tornou-se monge na ordem de São Basílio, recebendo o nome de Josafá, e em pouco tempo era nomeado superior do convento. Possuía enorme capacidade intelectual e vivência da caridade cristã. Além disso, São Josafá era um monge exemplar no seguimento das regras monásticas. Com apenas 37 anos, assumiu o arcebispado e dedicou-se imediatamente à formação do clero e à catequização dos fiéis, o que ainda hoje é urgentemente necessário. Na época, sentia-se já o grave problema da divisão das igrejas ortodoxas orientais que haviam se separado de Roma por volta do ano 1000, não reconhecendo a autoridade do Papa. Josafá muito trabalhou para a reconciliação ao longo da sua vida. Em 1596, o sínodo reuniu os rutenos com Roma, mas este exemplo não foi seguido por outras igrejas orientais que se sentiram traídas,
tendo os cismáticos passado a perseguir os católicos. Por causa do seu zelo na reunificação, São Josafá foi caluniado e teve que enfrentar muitos contratempos, acabando por se tornar vítima de martírio. Numa visita pastoral no dia 12 de novembro de 1623, sua comitiva foi atacada e muitos dela covardemente assassinados, matança a qual o santo bispo se opôs, perguntando aos agressores: meus filhos, por que matais os meus familiares? Se procurais a mim, aqui estou. Logo o maltrataram horrivelmente e o mataram. Porém, quase todos os seus assassinos, depois processados e condenados, abjuraram o cisma e se converteram. Um fruto da caridade de Deus e certamente da firmeza exemplar de São Josafá. O desejo de Cristo de formar um único rebanho, sob a autoridade de um único pastor, na unidade de uma única igreja, é algo que não pode ser negligenciado. A separação dos católicos, diabo significa dividir, é um mal para a igreja e o mundo. São Josafá lutou contra o cisma, a ponto de doar a própria vida, e por isso é reconhecido como precursor do ecumenismo, movimento que busca boa convivência entre os diferentes cristãos e, mais essencialmente, a reunificação dos diversos cismáticos com a Igreja Católica. Porém, de forma alguma, a verdade pode ser adaptada em nome de uma união baseada em mero consenso de convivências e interesses. Isso seria uma união de oposição a Deus. O correto senso ecumênico está centrado no reconhecimento da única Igreja, diretamente fundada por Cristo, por meio dos apóstolos, chefiados por São Pedro, assistida perenemente pelo Espírito Santo e tendo por legítima mãe a Virgem Maria, a Igreja Católica, universal para todos os seres humanos, filhos de Deus. Apostólica, ou seja, confiada diretamente aos apóstolos por Jesus mesmo. Romana, referência ao local da morte, entrada na vida celeste de São Pedro, chefe inequívoco dos apóstolos, que nas palavras de Cristo diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16. E apacenta as minhas ovelhas. João 21. Ora, quem apacenta as ovelhas é o pastor, que tem sobre elas autoridade. Deus eterno e todo-poderoso, que a vossos pastores associastes São Josafá, a quem destes a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades, sem jamais abrir mão da verdade, e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo e muita bênção para a sua família. Até amanhã.